Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, você e toda a sua família. Que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre sua vida. Hoje, estudaremos a segunda lição deste trimestre com o tema A Beleza e a Glória do Culto Levítico. Nesta lição, veremos a definição etimológica e exegética da palavra culto. Analisaremos ainda os princípios de adoração no Antigo Testamento. Pontuaremos a tipologia do culto levítico com a pessoa de Jesus. E, por fim, estudaremos as verdades espirituais das 5 ofertas do sistema levítico na vida da igreja. Se você quer aprender sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Levítico capítulo 9, versículo 23. A verdade prática nos diz: o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. O objetivo geral desta lição é conscientizar de que o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. Os objetivos específicos para a lição de hoje são 3. Primeiro, mostrar como era o culto no Antigo Testamento. Segundo, elencar os elementos do culto levítico. E terceiro e último, explicar as finalidades do culto levítico. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está registrada no livro de Levítico, capítulo 9, versículo 15 ao 24. Acompanhe conosco. Depois, fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado que era pelo povo e o degolou, e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto e o preparou segundo o rito. E fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois, degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espádua direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois, Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. E, meus irmãos, para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Alessandro Barreto. Paz do Senhor, irmão Alessandro. A paz do Senhor, evangelista Marcelo. Amém. E também com a participação do auxiliar irmão Jonas Santana. A paz do Senhor, irmão Jonas. A paz do Senhor, evangelista Marcelo Teles. Amém. Meus irmãos, hoje estamos estudando a lição de número 2 deste novo trimestre, com o tema A Beleza e a Glória do Culto Levítico.
Só fazendo aqui um link com a lição anterior, que foi a lição introdutória a este novo trimestre que estamos estudando, com o tema geral Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico, ou no livro de Levítico. Então, nós vamos aí ter um trimestre inteiro estudando sobre este terceiro livro do Antigo Testamento, pertencente ao Pentateuco, que foi escrito por Moisés, e que trata a respeito de 4 coisas que, interessante, começam com a letra S, né? Sangue, sacrifício, sacerdote e santidade. Então, são esses 4 S's que fazem parte desse livro que vai ser o objeto dos nossos estudos, como disse, neste trimestre tão maravilhoso. E na lição de hoje nós vamos falar sobre o culto levítico, né? E nada melhor do que introduzir esta aula, irmão Alessandro, só orientando o professor que nos assiste, já que vamos falar de culto, trazer uma definição desta palavra, que se constitui na palavra-chave para introduzir o assunto desta lição. Sim, evangelista Marcelo, com toda certeza. E quando nós vamos trazer a definição da palavra culto, percebemos de que culto é muito mais do que uma reunião de pessoas onde se invoca um Deus ou uma divindade, seja lá qual for. É muito mais do que isso. Sim. O próprio dicionarista Antônio Ruais, ele trouxe uma definição de culto que eu acho bastante interessante dizermos. Ele diz que a palavra culto deriva do latim culto e significa adoração ou homenagem a Deus ou a uma divindade. Sim. Então, culto é homenagear a um ser superior, se assim podemos dizer. Etimologicamente falando, o termo culto vem de 2 expressões também que vai ser derivado a expressão em si, que é a palavra colo ou colere, que significa honrar, cultivar, reverenciar respeitosamente. Observe que essa definição é muito rica, porque alguém pode reverenciar sem ser respeitosamente. Mas o Ruais diz que essa expressão colere ou colo, que vai gerar a palavra culto, sim, com a letra U mesmo, vem dizer que isso é reverenciar de forma respeitosa. Fala de uma autossubmissão, né? E diz que culto ainda é o conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. Aí ele diz que é reverência, veneração, admiração, paixão externa por alguém. E ele conclui dizendo ainda que culto pode ser uma tributação voluntária de louvores a um ser criador. E quando nós olhamos para o livro de Levítico, que é o livro que estamos estudando, vamos perceber de que o culto no período em que o povo de Israel sai do Egito está sendo formulado. E essa formulação, essa oficialização, ela tem como objetivo fazer com que essa reverência tenha começo, meio e fim. Essa definição é etimológica, mas a palavra culto ainda, evangelista Marcelo, pode ter uma definição também exegética. Por exemplo, a expressão culto, quando nós olhamos para o hebraico, vem da expressão shahar, que shahar do hebraico significa inclinar-se, significa prostrar-se até os pés de alguém. É muito bonito isso. Quando nós falamos de culto no Antigo Testamento, principalmente no livro de Levítico, está dizendo a ideia de alguém que se inclina diante de Deus ao ponto de beijar os seus pés. E essa expressão, shahar, ela tem a mesma significância, o mesmo significado, talvez fique melhor, da expressão latreia ou proknesco, ou prokneu no grego, proskineu no grego, que também tem essa mesma significância de se abaixar, se prostrar, beijar os pés de alguém, adorar, reverenciar, e ainda diz prestar um culto em obediência, ou render homenagem a alguém. Poderíamos citar, por exemplo, João, capítulo 4, versículo número 24, bem como Apocalipse, capítulo 4, versículo do 3 ao 11. Tem um exemplo ali de pessoas e de seres angelicais que se prostram para adorar. No caso aqui, João 4, fala daquela mulher samaritana, e no capítulo 4 de Apocalipse fala daqueles anjos, daqueles seres que estão diante do altar, e o texto diz que eles se inclinam até os pés daquele que está sentado,
tira as coroas e coloca aos seus pés. Então a ideia de culto é essa, é se prostrar, reverenciar e prestar homenagem voluntária a alguém. Pronto, trazida essa definição da palavra culto, que vem a calhar como a palavra-chave desta lição, irmão Jonas Santana, é bom dizer que antes de trabalharmos propriamente sobre o culto levítico, né, nesse período histórico da nação de Israel, onde Deus ele institucionaliza o culto a si mesmo, né, trazendo como deveria ser a liturgia e toda aquela... todo aquele esquema, vamos dizer, todas as estratégias, todas as normas que deviam acompanhar o culto, é bom dizer que o culto a Deus ele tem toda uma história e que se inicia lá no livro do Gênesis. Perfeito, evangelista. E além disso, é bom mencionar que no caso do ser humano, o ser humano foi feito para adorar. Isso está tão incrustado na constituição interna do homem, que quando ele não adora a Deus, ele vai colocar alguma coisa para adorar. É quando surge a idolatria. Quando a gente olha para o livro de Gênesis, a gente consegue perceber isso. A Bíblia diz, por exemplo, que o Senhor, Deus vinha, descia na viração do dia para se encontrar com esse homem. Quer dizer, ali a gente já tem uma forma de culto ali prestada, com certeza. Então, o culto começa inicialmente no livro de Gênesis, a partir de Adão e a partir de Eva, ali nesse encontro. É óbvio que a gente vai ter um percurso histórico. Aí, depois da queda, nós vamos já encontrar na era patriarcal, ou melhor, da era patriarcal, né, para colocar a questão de Abel, que já depois da queda a gente já tem uma adoração. Hebreus capítulo 11 e o versículo número 4, que fala de Abel, que ofereceu sacrifício. Ali, na verdade, se ofereceu um culto a Deus. Então, antes da queda, existe o culto. Após a queda, vai existir um culto com Abel. Isso. Após Abel, seguindo essa linha cronológica, nós já vamos ter Noé. Veja que já depois de um dilúvio, né, onde quase toda a raça humana foi destruída, mas existe dentro desse ser humano a necessidade de adorar a Deus. Passou de Noé, a gente pode dar um pulo sequencial e chegar justamente lá no livro de Êxodo. No livro de Êxodo acontece uma coisa mais interessante, porque agora o que é que a gente tem? Nós temos um culto com normas, com regras. Não é legalismo, mas simplesmente um padrão divino que Deus exigiu para dizer, não se oferece qualquer coisa, se oferece alguns ritos. Nosso presbítero, irmão Alessandro Barreto, falou justamente aqui desses trabalhos, desses cultos, dessas ofertas que foram ministradas. Então, mas tudo foi decidido por Deus e não pelo homem. Agora, há uma definição interessante na lição da escola dominical, né, que nós estamos falando do culto que começou no Éden, do culto que passou por Abel, por Noé, chegou no livro de Êxodo, né, onde há a lei que vai instituir, mas não fechar. Mas a definição diz, o culto divino é um serviço amoroso, voluntário e exclusivo que Deus requer de cada um de suas criaturas morais. Interessante observar aqui que isso é um ato voluntário dessa criatura moral, isso. Não é uma exigência. Eu acredito que vale até a pena a gente dizer que em Deus não há necessidade. Há necessidade no ser humano. Sim. O ser humano tem a necessidade de cultuar e de reverenciá-lo. E que isso seja o quê? Seja de uma maneira muito voluntária. Após Êxodo, nós vamos encontrar Salomão, que vai introduzir a música, agora merece um asterisco, porque a música já fazia parte do culto. O que a gente vai ter aqui, na verdade, é uma institucionalização, né? Ali dentro. Começa a fazer parte de forma oficial. Oficial, né? Forma oficial, mas a música sempre esteve ligada à questão da adoração. Ok, muito bem. Então, a gente trouxe aqui a definição da palavra culto, que é tanto a definição etimológica quanto exegética. Destacamos também um pouco da história do culto, né? Que nós podemos dizer, Adão cultuava a Deus adorando na beleza da sua santidade, ensinou os seus filhos, né? Diz que Abel ofereceu o melhor dos animais, enquanto Caim ofereceu o melhor da lavoura, pois ele era agricultor, então a gente vai ver ele sacrificando ali ao Senhor. Noé também, né, com a saída da arca, ele tributou um culto a Deus, levantou um altar. Abraão, né, que nós podemos dizer foi um resgate do culto monoteísta, e Deus chamou ele para dele levantar uma nação. E aí, irmão Alessandro, essa institucionalização do culto por meio da nação de Israel
é totalmente diferente do culto que acontecia anteriormente. O patriarca da família exercia o papel sacerdotal. Agora, no culto levítico, existe a linhagem de Levi, da família de Arão, não é isso? Que foi escolhida para ser, por Deus, feita como sacerdote para mediar o culto, para sacrificar pelo povo. Já havia um templo, né? A Bíblia fala, por exemplo, se o professor quiser anotar, Êxodo 25, o culto levítico tinha um templo. Êxodo 28, o culto levítico tinha sacerdote. Levítico de 1 a 4, né? Capítulo 1 até o capítulo 4. O culto levítico tinha sacrifícios específicos, não é isso? É bom dizer também que em Levítico 23, o culto levítico tinha festas específicas, 7 festas, e dessas festas, 3 eram principais em que todo hebreu deveria participar, né? E também o culto levítico tinha a glória, né? Isso está em Êxodo capítulo 40, versículo 34. E este culto era recheado de princípios que nós observamos no culto levítico e que são perfeitamente aplicáveis para nós hoje como igreja. Com toda certeza, evangelista Marcelo, essa sua palavra foi importante antes de responder propriamente a sua pergunta, porque fica claro de que o culto sempre existiu a partir do momento em que há um Criador e uma criatura. Ali já existe culto. Mas a sua formalização, a divisão da maneira cultica como esse trabalho vai ser processado, vem após a queda. Assim podemos dizer, a partir dos patriarcas, com Noé, e aí por diante. O senhor citou Abraão muito bem, e o professor ainda citou aqui o período de Salomão, do rei Davi, que institucionalizou, inclusive, cantores e períodos do dia para ter louvores no templo. Um dos princípios que podemos, quer dizer, apontar, como estando presente no culto levítico, é que fica muito claro que a adoração deveria ser algo verdadeiro. Ela deveria ser verdadeira adoração, não é? Isso. No Antigo Testamento nós não vamos ver Deus sendo adorado de forma obrigatória. Alguém que era coagido a adorar a Deus, não, é algo voluntário. Nós temos o primeiro exemplo de Caim e Abel, já foi mostrado isso aqui. Isso, voluntariamente, cada um trouxe o que tinha de melhor. E nós entendemos que ali há 2 tipos de oferta, é claro, né? De forma muito clara, fica explícito na Bíblia Sagrada de que os profetas, eles condenavam veementemente, por exemplo, o formalismo. Nós poderíamos citar aqui alguns textos, como, por exemplo, 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 22, mas também poderíamos citar outros textos, como o próprio Gênesis, capítulo 8, versículo 20, 35, versículo 15, ainda Êxodo 3, versículo 18, capítulo 5, versículo 1. São textos que mostram de que a aparência de um culto formalista só tem aparência, mas é vazio. E o culto levítico vai nos mostrar, quando lermos esse livro, de que o verdadeiro culto que Deus aceita é o culto espontâneo, que sai da alma, que sai do espírito, que tem voluntariedade. Não existe uma coerção para se cultuar, para se ofertar. Nós vamos ver ao longo desse trimestre que muitas vezes Deus chama o povo a trazer aquilo que voluntariamente estivesse no seu coração. Sim. Então, a primeira coisa que aprendemos, evangelista Marcelo, é que o culto levítico nos ensina que a adoração deve ser verdadeira. E quando digo verdadeira, é espontânea. É do coração, é da alma e é do espírito. Muito bem. Irmão Jonas, ainda existem outros princípios no culto levítico que merecem ser destacados. Mas daqui a pouco a gente vai continuar esse assunto, nós vamos para um breve intervalo, não saia daí, voltamos comentando a lição de número 2, a beleza e a glória do culto levítico. Bem, meus queridos irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião estudando a lição de número 2 deste novo trimestre, com o tema A Beleza e a Glória do Culto Levítico. No primeiro bloco, trouxemos aqui uma definição da palavra culto, tanto etimológica quanto exegética, que se constitui também numa palavra-chave para você introduzir, professor, a aula neste momento que estiver estudando com os seus alunos. Falamos também um pouco sobre a história do culto,
que começou já com Adão e Eva, depois ensinaram aos seus filhos, e a gente vê Noé sacrificando, também vê Abraão sacrificando, Isaac, Jacó, e a institucionalização do culto no momento em que Deus separa a nação de Israel como um reino sacerdotal. Vimos também e começamos a introduzir a aula sobre os princípios que estão sendo praticados no culto levítico e que merecem um destaque, uma total atenção, porque tais princípios também devem nortear o nosso comportamento como cristãos no culto a Deus. E nós falamos aqui, por exemplo, a respeito de que a adoração deve ser verdadeira. Então, não deve ser um culto formal, deve vir acompanhado de um coração quebrantado, que serve ao Senhor com sinceridade. Mas, irmão Jonas, é bom destacar também que essa adoração, ela, ao contrário da adoração pagã, porque a gente sabe que no paganismo também há sacerdotes, no paganismo também há templos, e que eles cultuam a vários deuses, mas o culto levítico nos ensina que a adoração deve ser ao único e verdadeiro Deus. Com certeza, evangelista Martelo Teles. Uma porque, entre os princípios, né, já foi um elencado aqui, a adoração deve ser verdadeira, partir de um coração espontâneo. Isso. A segunda, o segundo princípio, na verdade, a adoração deve ser exclusivamente a Deus, diferentemente da adoração pagã. A adoração pagã você tem diversos deuses, mas a adoração exclusivamente a Deus é um dos princípios aqui que são elencados, não somente pela lição, mas também pela Bíblia, a palavra de Deus. Outro princípio, a adoração deve ser sacrificial. Aí vale a pena mencionar Levítico. Na verdade, citar um bloco de capítulo, né? Levítico do capítulo 1 até o capítulo 6. O sacrifício, no sentido de... No Antigo Testamento você tem a questão da substituição. O sumo sacerdote entrava uma única vez por mês, uma única vez por ano, no Santo dos Santos. Mas antes disso acontecer, ele primeiro tinha que oferecer sacrifício por ele e pela sua casa, para depois sim ele oferecer pelo povo. Observe que você já tem um culto particular dele e agora vai um culto que envolve toda a nação. E o interessante, que foi até colocado no esboço da superintendência, é que entre o caminho do altar do holocausto, que é bom mencionar que esse holocausto tem que ser consumido de uma forma completa, é isso que o texto diz, mostra uma total consagração quando aplicado à igreja, aplicado ao crente em particular, não pode ficar nada do lado de fora, na verdade é tudo, não é uma parte da minha vida, é a minha vida por completa, sendo colocado nas mãos de Deus. Então, por isso que a definição de culto que já está sendo trabalhada aqui é essa questão de um ato, de uma vida voluntária que se entrega nas mãos do Senhor. Mas entre o altar do holocausto e até chegar o altar do incenso, existia a necessidade de ir salpicando sangue. Quer dizer, o sangue do animal percorre um caminho até a adoração verdadeira. Então, para existir uma adoração verdadeira, tem que passar pelo sangue de Cristo. Um não crente não pode adorar. Um crente salvo em Cristo Jesus, lavado pelo sangue de Cristo, a adoração dele, se for sincera, chega diante do trono de Deus. Eu acho que esse é um dos grandes princípios que deve ficar. Adoração verdadeira, adoração a um só Deus e adoração também sacrificial. Nossa vida colocada nas mãos de Deus. Muito bem. Presbítero Alessandro, eu estava pensando aqui, enquanto o irmão Jonas estava falando, sobre o culto só a Deus, né? E essa formalização do culto a Deus feita no sistema levítico, alguém pode achar que se parece um pouco o culto a Deus, já que envolvia sacrifício de animais, com cultos pagãos. Mas existem diversas diferenças e a gente pode destacar a principal delas. Sem sombra de dúvida. É bom dizermos, logo de início, de que o paganismo é pós-Éden e não antes. Não existia paganismo no Éden, mas já existia culto. Logo, o culto a Deus não tem nada a ver com o paganismo, mas o paganismo copia o modelo de culto a Deus. Não é? Quando nós olhamos para Abel, por exemplo, a gente vai ver um oferecimento de um holocausto.
E ali é um culto a Deus. E um dos primeiros habitantes da terra. Né? Isso. Então nós vamos ver que ali não há nenhum tipo de envolvimento de forma cultica pagã. Porque quando nós vamos olhar para o culto pagão, a gente vai ver sacrifício não de animais, mas sacrifício de pessoas. Nós vamos ver não um ofertante santo, mas um ofertante prostituto, por exemplo. Há os prostitutos cultuais. A Bíblia chama isso, não é? Na versão principalmente atualizada ou contemporânea. Então, a grande diferença que existe entre o culto a Deus e o culto do nível e do ambiente pagão é a qualidade do ofertante e para quem se oferta. No culto a Deus, a qualidade do ofertante tem que ser uma qualidade de santo. Foi dito aqui pelo professor Jonas que o sacerdote, ele oferecia por si mesmo, por sua família e pelo povo, trazendo a ideia de que antes de chegar a Deus, ele precisava ser purificado dos seus pecados. Consagrado. Isso, evangelista. Então, observe que existe um princípio de santidade envolvendo isso aqui. E quando o povo ia cultuar, antes do culto, antes da manifestação cultica, o povo recebia primeiro o sacrifício e a aspersão do sangue sobre o povo. Esse pecado, esse sacrifício era por perdão dos seus pecados, mas também para proporcionar ao povo adorar a Deus, chegar mais perto do altar. Isso. Não é? Então, no paganismo existem falsos deuses. No culto divino existe um único só Deus, o Deus verdadeiro, que foi falado aqui sobre a adoração ao único só Deus. No paganismo existe a presença do pecado, como já foi dito, a Deus não. E aí nós temos uma diferença imensa. Né? É bom dizermos, evangelista Marcelo, que o mundo pagão copia a forma de culto, do culto a Deus, e traz semelhanças, não podemos negar isso. Porque aqui é sacrifício, lá há sacrifício, mas são sacrifícios diferentes e com propósitos diferentes. Não é? Mas há similaridades ou semelhanças, se quiser ficar essa palavra melhor talvez. Mas essas semelhanças não anulam a verdadeira. Pelo contrário, a verdadeira serve como paradigma para demais. E podemos elencar uma outra coisa, foi falado sobre o culto no Antigo Testamento. O livro de Levítico e o Antigo Testamento em si mostra que esse culto deveria ser verdadeiro. Foi falado aqui que esse culto deveria ser feito ou realizado a um único só Deus, deveria ser sacrificial, mas também, ministro Marcelo, podemos dizer que esse culto deveria ser reverente. O livro de Levítico, como a Bíblia toda, vai mostrar que aquele que vai cultuar Deus tem que ir de forma reverente. Inclusive, isso é um dos conceitos da palavra culto. Por exemplo, quando Moisés, Êxodo, capítulo número 3, versículo do 1 ao 5, está de frente àquela sarça, e ela começa a pegar fogo, a primeira coisa que Deus fala com Moisés é: tira as sandálias dos teus pés. Isso fala de reverência. O culto a Deus tem que ser um culto reverente. Quando nós olhamos, por exemplo, no Monte Sinai, Êxodo, capítulo 19, versículo 16 a 25, a orientação de Deus era que o povo chegasse próximo, mas não muito do monte. A base do monte representava um limite. Por quê? Porque Deus iria descer naquele monte. Veja que reverência tremenda. Não é isso, ministro? Poderíamos citar também, por que não dizer, o templo, o próprio tabernáculo. Textos como 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18, versículo 38 e 39. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo do 1 ao 3, quando o templo vai ser consagrado ao Senhor. Milhares de animais são ofertados ali em sacrifícios e o povo ficava em pé ou de joelhos prostrados em reverência a Deus. Então, o culto no Antigo Testamento, principalmente no livro de Levítico que nós estamos estudando, demonstra isso, que o culto deve ser envolvido por um ambiente de reverência, de respeito. Existem cultos, entre aspas, em que não há reverência, não é? Em que não há submissão, em que não há respeito. E isso nos mostra de que as pessoas não têm ideia de que existe alguém importante presente. Porque quando há uma autoridade presente em um ambiente, há reverência. Os reis, por exemplo, quando os reis se apresentavam publicamente, todos se inclinavam em forma de reverência àquele homem. Então, se eu reverencio um homem, imagine a Deus. Então, o culto bíblico no Antigo Testamento e em Levítico me mostra que é preciso ter reverência. Muito bem. E, inclusive, Salomão disse em Eclesiastes, capítulo 5, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Exatamente. Então, não convém, a gente já pode extrair isso do culto levítico e aplicar em sala de aula.
Não convém ao cristão conversar durante o culto, não é isso? Uso não de celular. convém deixar o celular lá desligar, não é isso? Ou colocar no silencioso, não atender dentro do templo, né? Não colocar garrafa de água mineral nos bancos. Fazer algum tipo de comercialização, ministro, não é? Tem pessoas que às vezes trazem algum tipo de produto, enquanto o culto está se desenvolvendo, ele está ali vendendo e é coisa terrível. Orientar as crianças a não ficarem jogando jogos eletrônicos durante o culto. Né? Então, a gente pode extrair princípios desta natureza e muitos outros para aplicar do culto levítico no nosso culto hoje, irmão Jonas. Outro princípio, essa adoração que o culto deve ser alegre. Nós estamos falando aqui de ser de reverente, né? Nosso presbítero falou, a reverência no culto. Mas não quer dizer formalismo, não quer dizer legalismo. Se existe uma pessoa importante no culto, essa pessoa é o próprio Deus. Agora, com a presença dele, é claro que o salvo se alegra. Não estamos falando de uma alegria que parte do espírito dessa pessoa, uma alegria que está concentrada na personalidade. Por ter ali quem? O seu Salvador, o seu Senhor, o seu dono, o seu Rei está ali. Não é uma alegria carnal, é bom deixar isso bem claro, né? Recheado de coisas extravagantes. Não é um show, né? Não é como hoje se faz, um show gospel. Gospel. Não é uma alegria puramente provinda de sentimentos carnais. É porque você tem a consciência que o seu dono, seu Rei, seu Senhor, seu Salvador, aquele que libertou e aquele que batiza com o Espírito Santo, está ali presente. Então, um dos princípios é justamente esse, ser alegre. E o outro princípio é a adoração deve ser respeitada. Todo o povo tinha um dever de atender às santas convocações. Ou melhor, talvez isso é uma coisa linda que eu acho no livro de Levítico, que foram colocados, por exemplo, os dias do culto, as ofertas que o povo tem que ofertar. Isso. Quer dizer, há uma formalização realmente do culto. Ora, quando a gente vem para o Novo Testamento, o que é que se pede? Tudo feito com ordem e com decência. Tem que ser reverente? Tem. Tem que ser alegre? Com certeza. Mas também tem que ter respeito dentro do culto. Foi falado aqui a questão do celular, a questão de tablet, essas coisas que não fazem parte da liturgia do culto. Isso, inclusive deve haver pontualidade, né? Existe a hora de começar o culto, irmão Alessandro, e a hora de concluir, né? Há pessoas que chegam atrasadas e ainda saem antes do término do culto, esquecendo-se até desse ritual que tinha no culto levítico e que foi sendo introduzido com o passar do tempo, né? De que o culto levítico tinha sacrifícios, tinha cânticos, tinha a exposição da palavra, tinha a oração, a leitura da palavra e a bênção. Né? Há pessoas que saem antes da bênção apostólica, né? Mas a gente deve oferecer o culto, como disse aqui o irmão Jonas, o holocausto deve ser queimar por inteiro. E isso fala de pontualidade, de total consagração. Se é de 7 às 9, então nós temos que chegar até mesmo antes para dedicar um tempo à oração e levantar no momento exato e só sair na conclusão do trabalho. Perfeito, evangelista. E quando o senhor fala sobre a espera dessa bênção apostólica, né? A bênção da conclusão do culto. Eu estou falando apostólica porque eu já estou me referindo à nossa contemporaneidade. Seria uma aplicação, né? Isso, a igreja, né? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o holocausto era colocado, o sacrifício era colocado em cima do altar, era queimado, era feita toda aquela questão ritual da aspersão do sangue junto com a água. Era feita toda uma adoração envolvendo momentos diferentes do culto, mas no final o sacerdote tinha que pegar a cinza ou as cinzas e levar para fora. Isso fala de fim de culto, de conclusão de trabalho. A gente poderia terminar aqui, que eu sei que o tempo já está finalizando, já passou, mostrando que as cinzas, simbolicamente falando, ministro, representam o meu culto completo. Comecei e terminei. E concluir agradecendo a Deus por esse momento feliz. Muito bem. Vemos que nós temos muitas coisas que aprender com o livro de Levítico, né, que são bastante aplicáveis para a nossa vida como cristãos. Nós vamos para um breve intervalo e logo voltaremos falando um pouco das ofertas ou dos sacrifícios que eram feitos no sistema levítico e que apontam para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício definitivo pelo nosso pecado. Voltamos logo mais.
meus amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião agora no terceiro bloco, estudando a lição de número 2 deste novo trimestre com o tema A Beleza e a Glória do Culto Levítico. Mas antes de darmos prosseguimento ao comentário desta preciosa lição, queremos fazer menção da participação dos nossos irmãos de outros estados e aqui também do nosso estado, que sempre participam enviando a sua mensagem pelo e-mail bd@rbc1.com.br ou também mensagem de texto pelo WhatsApp. Por exemplo, nós temos aqui o irmão André de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Ele agradece e diz que tem acompanhado as aulas e tem essas aulas têm ajudado a ministrar na Escola Bíblica Dominical, onde ele congrega. Deus abençoe o nosso irmão e todos os irmãos cariocas, que com muito carinho sempre enviam mensagens aqui para nós. Também queremos fazer menção do presbítero Jardison Freitas, ali de Capanema, Pará. Ele diz que acompanha o programa Escola Bíblica Dominical pelo YouTube e nos pede para mandar um abraço, se possível. E está aí, estamos pagando a dívida, enviando esse abraço bem forte e apertado para o presbítero Jardison Freitas, em Capanema, Pará. Também, meus irmãos, queremos enviar uma saudação para o irmão Cláudio César, de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Um abraço aí a todos os irmãos paulistanos, E ainda o irmão Emanuel Rodrigues, de Macaé, Rio de Janeiro, outro carioca participando aqui do nosso programa, Queremos ainda aqui, já de forma mais local, enviar uma saudação para o irmão Eduardo Farias, da filial em Camutanga. Ele diz que louva a Deus pelo programa e está sempre acompanhando e diz que é uma bênção e que Deus abençoe toda a equipe. Muito obrigado. Em nome do nosso pastor-presidente, o pastor Ailton José Alves, e do nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson Saraiva, nós agradecemos a participação dos irmãos, as felicitações, rogamos as orações pela equipe para que nós possamos continuar ajudando o nosso pastor neste grande e precioso trabalho. Mas, meus irmãos, voltando aqui ao comentário desta lição, a lição de número 2, a beleza e a glória do culto levítico. Neste último bloco, é bom dizer, irmão Jonas Santana, que já falamos aqui que o culto levítico ele era composto de sacrifícios. Não era só sacrifícios, havia cânticos, havia a leitura e a exposição da palavra, mas não podemos deixar de destacar que os sacrifícios ocupavam parte principal neste culto, E que nem todos os sacrifícios eram pelo pecado. Então é bom destacar quantos e quais os sacrifícios do sistema levítico para o professor estar pontuando em sala de aula. Pronto, o professor da escola dominical, ele pode até utilizar um quadro para expor essas ofertas do livro Levítico. Primeiro, holocausto, Levítico, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17. Nós iremos encontrar ainda Levítico, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo número 13. A segunda oferta, que é justamente a oferta de manjares, registrado no livro de Levítico, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 16, e também no capítulo 6, versículo 14 até o versículo número 23. A terceira oferta, a oferta pacífica, Levítico, capítulo 3, começando do versículo 1 até o versículo 17. O professor ainda também pode verificar no capítulo 7, começando do versículo 11 até o versículo 34. E também nós temos a oferta pelo pecado, Levítico capítulo 4, começando do versículo 1 até o versículo de número 35. E a oferta pela culpa, Levítico capítulo 5, começando do versículo 14 até o versículo 19. Essas são as ofertas apresentadas no livro de Levítico. Muito bem. Na primeira lição foi pontuado aqui que para auxiliar o professor, irmão Alessandro, a destacar cada tipo de oferta, isso o sentido que elas tinham e a aplicação que nós vamos fazer agora, de que cada uma dessas ofertas apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo, o professor que dispõe da Bíblia de Estudo Pentecostal, isso na página 187. Os irmãos vão encontrar ali uma tabela com esses 5 tipos de sacrifícios ou 5 tipos de ofertas, não é isso? Sua devida explicação, não é isso? E ainda a aplicação para Cristo.
E já que estamos falando sobre aplicação para Cristo, Paulo diz isso em Colossenses capítulo 2, eu até queria ler, só para fazer a ponte aqui para a gente começar o comentário, né? Colossenses capítulo 2, versículo 17, Paulo vai dizer que esses sacrifícios com a vinda de Cristo se tornaram obsoletos, visto que na sua maioria eram sacrifícios para aplacar a ira de Deus e apagar o pecado do homem. Com a vinda de Cristo, ele fez o sacrifício definitivo. Então, esses sacrifícios do sistema levítico se tornaram desnecessários, né? Eles eram uma sombra das coisas futuras. Veja Colossenses 2:17, quando Paulo diz assim, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. E ainda em Hebreus, é bom destacar também, o capítulo de número 10, né? Muito interessante essa palavra do escritor aos Hebreus, que vale salientar, meus irmãos, que no trimestre em que estudamos sobre a Epístola aos Hebreus, nós estudamos de Hebreus para o Antigo Testamento. E agora nós vamos estudar do Antigo Testamento para Hebreus, né? Seria uma volta, né? Então, diz assim, porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então, este sacrifício, irmão Alessandro, era apenas sombra das coisas futuras, mas a imagem exata é Cristo. Perfeitamente. Um outro texto, usando o livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, se preferir, é o capítulo 8, versículo 13. O autor diz assim, ele fala sobre o novo e o antigo concerto, não é? E ele diz, dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Não é? Em outras palavras, todos esses sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento, que foram mencionados aqui no livro de Levítico, eles foram concluídos, eles foram substituídos pelo sacrifício verdadeiro de Cristo. Por exemplo, foi falado aqui sobre o sacrifício de holocausto, né? E quando a gente vai olhar um pouco sobre esse tipo de sacrifício, por exemplo, era o sacrifício que era colocado em cima do altar e era queimado. E a expressão olar, que significa fazer subir, não é? Ou queimar para fazer subir, traz a ideia de algo que era apresentado a Deus em forma de cheiro, um cheiro suave. E esse holocausto fala da perspectiva na pessoa de Cristo no sentido da sua perfeição moral. Ele fez um sacrifício que foi tão agradável que subiu às narinas de Deus, se assim podemos utilizar a expressão bíblica. Isso. Assim como em Gênesis diz o texto que o pecado cheirava tão mal, vamos usar essa expressão cheirava, porque está de acordo com diz a Escritura, que subia às narinas de Deus, os sacrifícios lá em Levítico, quando eram queimados, nesse sacrifício de holocausto, dos 5 que foi apresentado ao primeiro, aquela fumaça subia. É como se aquela fumaça aplacasse a ira de Deus. Isso. Então, aquele sacrifício, evangelista Marcelo, era um tipificava o sacrifício de Cristo. Assim como aquele animal deveria ser perfeito e puro, Cristo também foi perfeito e puro, sem nenhuma mancha. Inclusive, o escritor aos Hebreus diz que ele foi tentado em tudo, mas em momento algum foi achado em falha. Então, esse sacrifício de holocausto tipificava o sacrifício verdadeiro, ou melhor, definitivo, talvez seja a melhor palavra, não é? Isso. Porque se eu digo verdadeiro, alguém pode achar que esse era falso, e não é a intenção aqui. Então, ele tipificava Cristo. Uma outra coisa, o professor falou aqui sobre o sacrifício evangelista de oferta de manjares, não é? Que era a oferta feita com os cereais, que é chamado também de oferta de oblação. E essa oferta de oblação deveria ser com os melhores cereais, as frutas, as primeiras frutas, os primeiros cereais que eram retirados, os primeiros grãos, os melhores grãos. E podemos dizer que essa perfeição na escolha desses grãos que eram oferecidos, que é o sacrifício de Caim, não é? Caim faz o sacrifício de oblação, enquanto Abel faz o sacrifício de holocausto. E que a reprovação ao sacrifício que ele apresentou não foi pela oferta em si, foi pelo seu coração que foi reprovado diante de Deus. Perfeito, que inclusive João diz isso na sua primeira carta, epístola, quer dizer, universal. Então, esse sacrifício de manjares tipificava também, não somente a perfeição, porque eram os melhores, mas o sofrimento de Cristo, porque esses grãos eles eram moídos.
eles eram amassados, eles eram triturados. Isso já estava apontando para o tipo de sacrifício que Cristo passaria. Levítico, capítulo número 2, versículo do 1 ao 16, e também Levítico 6, verso 14 e verso 23, nos faz olhar, por exemplo, para Mateus, capítulo 27, versículo 45, versículo 46, Hebreus 2 e 18, que o escritor diz que ele sofreu. Poderíamos citar também João, o Evangelho de João, capítulo de número 1, verso do 1 em diante, quando fala do sofrimento de Cristo, né? Aquilo que ele passaria pelos nossos pecados. Então, há toda uma similaridade, uma tipologia, não é alegoria, né? Porque a alegorização é uma coisa, agora tipologia é outra. Existe tipo e antitipo, né? Então, existe uma tipologia direta com Cristo. Muito bem. A gente ainda pode falar a respeito das ofertas pacíficas. Também apontam para Cristo, irmão Jonas? Também apontam para Cristo. Eu acho que o livro, né, livro Levítico, capítulo 3, começando do versículo 1 até o versículo 17, o professor pode ler esse capítulo, porque aqui mostra justamente essa oferta pacífica, como ela é feita. E essa oferta pacífica mostra a questão, aponta para Cristo, porque Ele é a nossa paz. Isso. A coisa mais interessante desse capítulo é que mostra que quem está indo também em paz, está indo buscar a paz. Quando a gente olha para Cristo, a gente encontra a paz verdadeira em Cristo. Esse, na verdade, é o símbolo maior, o significado maior dessa oferta pacífica. A aplicação, né? Tanto do lado do Antigo Testamento, trazendo para o Novo Testamento, ele tem essa aplicação. Cristo como sendo a nossa paz. Foi Ele quem pacificou de uma vez por todas, né? O relacionamento entre o homem e Deus. Verdade, não é isso? Nós podemos dizer que aquele texto de 2 Coríntios 5, 18 ao 21, né? Que Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E reconciliar tem uma ideia de estabelecer a amizade que um dia foi destruída ou rompida, não é, irmão Alessandro? Perfeito. E o texto de Romanos, capítulo 5, né? Paulo diz que através do sacrifício de Cristo nós fomos restituídos algo que no Éden foi perdido, que foi a paz. Lembra-nos o texto de Isaías. Isso. O castigo que ele trouxe nos traz a paz. Nos traz a paz. Estava sobre ele, né? Estava sobre ele. E quando a gente vai olhar, evangelista Marcelo, sobre essas ofertas pacíficas, a gente entende de que no livro de Levítico, que está no capítulo 3, a tabela que já foi citada, e também no capítulo 7, verso do 11 ao 34, essa oferta é interessante, porque o animal que era tomado sem defeito do rebanho, ele era oferecido não somente o animal em si, mas também era oferecido o animal com uma variedade de bolos. E essa ideia de fazer a oferta junto com o alimento é para lembrar um momento de alegria. Porque onde há alimento, onde há o sacrifício do animal junto com o alimento, está falando de um local onde há festa. Uma refeição. Isso, é de aí onde vem a expressão shalom, não é? A expressão paz vem dessa oferta. A oferta da paz, que está justamente no livro de Levítico, tipificando, como já foi dito, a oferta que Cristo fez e nos trouxe a paz, a comunhão com Deus mais uma vez. E definitivamente a oferta pelo pecado também. Essa também apontava para Cristo. Também apontava para Cristo. A oferta pelo pecado tipificava Cristo. Nós temos, é bom mencionar, os pecados voluntários e os pecados involuntários, registrado lá no capítulo 4, capítulo 5 do livro de Levítico. Mas, no entanto, é bom lembrar que Cristo levou os nossos pecados. Isaías, capítulo 53, Salmo 22, Mateus, capítulo 26 e verso 28. Isso. Cristo levou os nossos pecados, em outras palavras, foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Quer dizer, o homem por si só não podia oferecer um sacrifício que fizesse com que ele ganhasse a salvação. Mas o Senhor Jesus, como sendo o sacrifício perfeito, porque ele era homem perfeito, porque ele sempre foi perfeito e da sua boca nunca saiu engano, então ele sim foi o substituto do homem. Como lá no livro de Levítico, aquele que se chegava ao sacerdote tinha que colocar a mão em cima da cabeça da vítima, significando, né, que estava sendo feita uma substituição. Cristo nos substituiu na cruz do Calvário. Então,
O ponto principal dessa oferta pelo pecado significa justamente isso, Cristo nos substituindo na cruz do Calvário. E é interessante acrescentar que o sacrifício de Cristo foi necessário por pelo menos alguns motivos. Primeiro, o sistema de sacrifícios no Antigo Testamento, principalmente no sistema levítico, eram repetitivos. Então, eles apontavam para um sacrifício permanente, feito de uma vez. Outra coisa, o sacerdote, que era o ministrante dos sacrifícios, ele precisava ofertar por si mesmo. Então, ele não era perfeito. Até mesmo aquele que oferecia o sacrifício não era perfeito, carecendo também de purificação. Não é isso? Então, nós precisávamos de um sacerdote perfeito e de uma oferta perfeita. Com o passar do tempo, o ritualismo foi tomando conta do sistema levítico e os sacrifícios, a gente vê Isaías no capítulo 1 mesmo, reprovando, Deus usando e dizendo assim, o profeta Isaías, e dizendo assim, os vossos sacrifícios são abominação, porque o povo desenvolveu-se numa ritualidade que sacrifiquemos e pequemos, sacrifiquemos e pequemos. E os profetas foram anunciar, de uma vez por todas, Deus cessaria a transgressão. Inclusive, Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, diz que Deus ia estabelecer a justiça eterna e retirar a transgressão definitivamente. Então, isso foi feito através de Cristo, que o escritor aos Hebreus diz que ele é tanto o sacerdote como a própria oferta. Então, irmão Alessandro, Jesus resolveu definitivamente o problema do pecado do homem. E para a igreja, que é interessante essa aplicação, já não resta mais sacrifícios pelo pecado, mas o crente ainda oferece sacrifícios ou a gente não necessita fazer esse oferecimento de sacrifícios? Ok, muito bom. Já foi dito que Cristo foi a oferta máxima. Ele cumpriu todas as exigências do culto levítico, do culto do período dos patriarcas e de toda a história de Israel. Então, não há mais necessidade de sacrificar nenhum tipo de animal representando o sacrifício de Cristo, porque o de Cristo já chegou. Isso. Mas nós precisamos fazer um sacrifício que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele chama de sacrifício vivo. É bonito essa expressão de Paulo, porque o sacrifício, o holocausto, não podia ser vivo. O animal tinha que morrer, não é isso? Mas Paulo utiliza essa expressão em Romanos 12 e ele chama de sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, olha, não é mais o corpo de um animal, mas ele diz, o vosso corpo em sacrifício, não sacrifício de derramamento de sangue, porque o sangue de Cristo já foi derramado, mas ele diz sacrifício vivo, ele diz santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Vamos voltar para Levítico, racional, culto racional. Então, o sacrifício que eu tenho que fazer hoje é sacrificar a mim mesmo, não tirando a minha própria vida, mas esse sacrifício é um sacrifício de dizer não ao pecado, dizer não a tudo aquilo que é obra da carne, que Paulo elenca lá na sua carta que ele escreve aos Gálatas. Então, esse tipo de oferta ele deve existir. Assim como no Antigo Testamento o animal era queimado, entre aspas, eu devo queimar a mim mesmo, mas queimar dizendo não. A natureza pecaminosa, isso é um tipo de oferta que nós devemos fazer, até porque nós estamos como sacerdotes diante de Deus. E como sacerdotes fazem oferta pelo povo e por si próprio, nós devemos fazer esse tipo de oferta sim. E a Bíblia ainda fala também de oferecer sacrifício de louvor. Então, irmão Jonas, quando o crente abre os lábios para sacrificar no culto, ele está apresentando o incenso, vamos dizer, né? Verdade. Salmo 141, verso 2 e 3, Apocalipse 5 e 8, diz que as orações dos santos são como incenso na presença do Senhor. Perfeito. Uma oferta que simbolize isso. Levítico capítulo 2, começando do versículo 1 até o versículo 16. Uma oferta de gratidão ao Senhor. Isso. Essa oferta de gratidão no livro Levítico, ela mostra que Israel estava preso no Egito. Deus tira esse povo do Egito, liberta com mão forte. E agora esse povo tem, vamos dizer assim, a obrigação, o dever de agradecer a Deus por essa libertação. Trazendo para os nossos dias,
um homem que se sacrifica, um servo de Deus se sacrificando, com os seus lábios, louvando a Deus, agradecendo pela grande libertação que nos concedeu, que foi ter nos tirado do Egito do mundo e ter nos trazido justamente para a casa do Senhor. Então, o sacrifício de louvor mostra claramente um homem, um servo de Deus, uma serva do Senhor, que está agradecida por essa libertação. Primeiro essa libertação, né? Porque agora o laço que foi quebrado, né? A comunhão que foi quebrada foi reatada no Senhor. Esse é o motivo da nossa maior alegria. E as outras alegrias são advindas das bênçãos que o Senhor pode nos dar. Mas a principal é, nós agora estamos em comunhão com o Senhor. Amém. Portanto, prezado amigo e irmão, o culto é o momento da adoração que tributamos a Deus o melhor que temos. É também a marca do encontro do Senhor com os seus adoradores. Na prática cristã, o culto é o encontro do homem com Deus, que pode ser praticado individualmente ou de forma coletiva. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. E, meus amados irmãos, depois de termos estudado uma lição tão maravilhosa como esta, nós vamos agradecer em oração, pedindo a bênção de Deus sobre você, sobre a sua vida, sua família e sobre todos os professores para que possam ensinar esta aula com a graça de Deus e promover a edificação da igreja. Vamos orar, irmão Jonas. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, estamos diante de Ti e queremos Te agradecer, meu Deus, por participar de mais um programa, por aprender a Tua palavra. Agora ajuda e abençoa cada professor que irá ministrar essa lição. Senhor meu Deus, que Teu Espírito Santo, Teu Espírito de poder e de sabedoria, nos ajude a chegar diante de Ti através de um culto racional, de um culto, ó Pai, onde possamos sentir a Tua presença e sair mais santo. Abençoa a todos, abençoa o nosso pastor presidente, a superintendência, a todos os professores das escolas dominicais que vão ensinar essa lição tão importante. Deus eterno fica conosco, assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje, onde estudamos sobre a beleza e a glória do culto levítico. Na próxima semana, estudaremos a terceira lição deste trimestre, com o tema Os Ministros do Culto Levítico. Participe do nosso programa através do e-mail ebd@rbc1.com.br ou envie uma mensagem de texto pelo nosso WhatsApp. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar toda sexta e sábado às 10 horas da noite e no domingo às 7h30 da manhã. Também está disponível em nosso canal do YouTube. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.